com esse pessoal que a gente vai entrevistar hoje, você pode marcar o debate, porque, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, eles não correm de debate com ninguém. Então, nós vamos entrevistar e você vai ver que são o osso duro de roer. Então, vamos lá. Desde o século XIX, há um grande surgimento no meio do cristianismo de profetas, né? Surgiu vários e vários profetas. E isso deu uma parada depois, tal, aí deu uma amenizada. Só que hoje nós temos, né, surgiu, né, o, o profeta Cacau Felipe, né? Quem que é o profeta Cacau Felipe? Você conhece o profeta Cacau Felipe? Ele é o profeta do nosso tempo. Você conhece? Se você não conhece, vai ser muito importante essa entrevista de hoje. Eu também não conhecia e passei a conhecer agora. Vai ser muito interessante. Quero convidar você a participar conosco, fazendo as suas perguntas também, tá certo? Agora, para muitos, Cacau Felipe é um falso profeta. Para outros, Cacau Felipe é um profeta verdadeiro. E o que você acha dessa história? Nós vamos entender aqui muito bem com o nosso amigo Deltamar Costa, que ele é o representante, né, do Cacau Felipe no Brasil. Estamos colocando ele aqui na sala. Boa noite, apóstolo Deltamar Costa. Nós já estamos aqui ao vivo, o senhor já está na sala. Boa noite, o senhor pode se apresentar e responder, né, para todos aí a grande pergunta: quem é Cacau Felipe? Muito boa noite, Ronaldo. Muito boa noite a todos que irão assistir esta live, que seja agora ao vivo, que seja depois. Eu cumprimento todos vocês, independente de quem você seja, com muito boa noite, e peço a Deus que ajude, que você possa entender as coisas que aqui foram ditas, né? Você mesmo deve tirar as suas próprias conclusões. Você mesmo deve fazer o seu próprio julgamento e não deixe ninguém julgar por você. Eu sou Deltamar Costa, sou discípulo e apóstolo do profeta Cacau Felipe no Brasil, e além de mim também há o apóstolo André Lima, em Goiânia, também apóstolo do profeta Cacau Felipe, e hoje nós estamos tendo essa oportunidade para responder algumas perguntas. Desde já, agradeço ao Ronaldo, toda a sua equipe, o seu canal, que abre esse espaço aqui para que possamos ter voz, né, para responder aquilo que ainda não foi respondido e esclarecer aquilo que ainda não está claro, porque há muitos murmurinhos, há muitos mal entendidos, né? Há muitas inverdades em torno do profeta Cacau Felipe e em torno da sua mensagem. Então, Ronaldo, nada melhor do que um dos seus discípulos para responder e esclarecer aquilo que não está claro. Muito obrigado, Ronaldo. Ok. Você poderia dar uma palhinha aí? Quem que é Cacau Felipe? Apresente Cacau Felipe para as pessoas que estão aí começando a entrar aí na sala. Já tem bastante pessoas aí, já tá bombando aqui o chat. Explique para nós aí, quem é Cacau Felipe? Ok, Cacau Felipe é o profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação de nossa geração. Cacau Felipe não é um fundador de uma igreja ou fundador de uma religião, mas ele é unicamente o profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação de nossa geração. E assim como os profetas da Bíblia, em 24 de abril de 1993, Cacau Felipe, mesmo antes de ir numa igreja, ele recebeu a visitação de um anjo que ele comissionou com a mensagem destinada a toda a terra. E esta mensagem é o cumprimento de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14.
e está decretado por Deus que quem quer que creia neste profeta possa ter a vida eterna. Porque isso é o que Deus faz de geração em geração. Deus envia um profeta para a terra com uma mensagem, e esta mensagem será a salvação dos filhos de Deus que vive naquela geração. Então, gostaria de deixar claro que Cacô Filipe não é o profeta de uma igreja, não é o profeta de uma religião, ele não é o profeta de uma raça, ele não é o profeta de um continente, mas ele é o profeta de todos os habitantes da terra. Não importa quem você seja, qual religião você tenha, o que você pensa, ou o que você pensa sobre isso ou aquilo, isso não importa. Cacô Filipe é o profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação de todos os filhos de Deus que vivem nessa geração. É isso. O seu áudio, Ronaldo. Me perdoe, o que eu fecho aqui para não atrapalhar. Podemos dizer então que Cacô Filipe ele é cristão, ele segue o cristianismo? Cacô Filipe não é um profeta cristão que segue o cristianismo. Não é isto. O profeta, ele apenas tem um sotaque cristão, assim como se ele tivesse nascido dentre os judeus, ele teria um sotaque do judaísmo. Se ele tivesse nascido entre os hindus, ele teria um sotaque hindu. Se ele tivesse nascido entre os budistas, ele teria um sotaque budista. Se tivesse nascido entre os árabes, ele teria um sotaque árabe. Uma vez que o profeta nasceu dentro desse cristianismo, ele tem apenas um sotaque cristão, não é? Mas ele não é um profeta cristão ou um profeta para os cristãos, por assim dizer. Ele é o profeta de todos os habitantes da terra, de todas as pessoas que estão dentro do verdadeiro cristianismo e as pessoas que estão dentro do falso cristianismo, porque existe dois cristianismos aí. Ele é o profeta de todos os habitantes da terra, como eu disse, não importa a religião que essa pessoa esteja. Agora, Cacô Filipe, como eu disse, antes dele receber a sua visão, em 24 de abril de 1993, ele nunca tinha colocado os seus pés numa igreja, ele nunca tinha lido a Bíblia. O profeta era um pagão, não tinha nenhuma religião. Então, após essas 3 grandes visões que o profeta recebeu, em 24 de abril de 1993, é que ele foi para a igreja pela primeiríssima vez, não é? Então, é isso que aconteceu. Muito bem. Então, podemos dizer que Cacô Filipe, ele acredita na Bíblia, certo? Ele entende de Bíblia. Ele é teólogo, ele fez teologia, ele entende de hebraico, de grego, como geralmente as pessoas que estudam a teologia, elas conhecem como que funciona a parte teológica da visão de Cacô Filipe. Sim, o profeta Cacô Filipe acredita na Bíblia, não apenas numa parte da Bíblia, em um livro da Bíblia, em um texto da Bíblia, mas o profeta e os seus discípulos acreditam em toda a Bíblia. E aqui eu tenho uma Bíblia protestante, que contém 66 livros, né? Uma versão de John Nelson Darby. Esta versão está na língua francesa. Então, o profeta Cacô Filipe acredita em toda a Bíblia. Agora, se a pergunta é se ele é um teólogo, Cacô Filipe não é um teólogo. Quando ele foi chamado, em 24 de abril de 1993, ele era um ajudante de pedreiro. Ele carregava carrinhos de massa, de areia, de brita. Ele trabalhava com enxada, enxadão, picareta. Carregava sacos de cimento para os pedreiros lá nas construções. E o profeta não tem um alto grau escolar. Penso que ele tem o que nós chamaríamos aqui no Brasil de uma 4ª série, né? Um nível de 4ª série. Porque os profetas de Deus, eles não são teólogos. Quando um homem foi à teologia e Deus vai fazer dele um profeta, como o caso de Paulo, como o caso de Moisés, primeiro Deus tem que tirar dele toda a teologia. Porque quando Jesus esteve na Terra, no ano 33, Jesus disse que as teologias, as doutrinas dos fariseus e saduceus era fermento, e era para os seus discípulos ficar longe do fermento dos fariseus e dos saduceus. A teologia é uma ciência que teve origem no inferno, e um profeta não pode vir com a sua mensagem baseado na teologia. Um profeta mensageiro não pode vir
para ensinar aquilo que ele aprendeu em alguma escola pastoral. Você vê que, quando Moisés achou que estava pronto, ele matou um egípcio e teve que esperar 40 anos. E Deus usou esses 40 anos para tirar de Moisés tudo o que ele havia aprendido com o faraó no Egito. E quando Deus vai chamá-lo, Moisés disse que ele já não sabia nem mesmo falar direito. Tinha até um problema de fala. Quando você vê que Deus chama um homem, Saulo de Tarso, que até então era um teólogo, discípulo de Gamaliel, aluno de Gamaliel, e após a sua conversão a caminho de Damasco, Paulo teve que passar 14 anos no deserto da Arábia para desaprender tudo o que ele havia aprendido com Gamaliel. E quando Paulo retorna, ele diz: eu não venho a vós com conhecimento humano, mas eu venho a vós com a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo tirou toda a teologia que Paulo havia aprendido com os fariseus lá, Gamaliel, e deu a ele uma revelação para ser pregada no seu tempo. Jacob Philippe não fez teologia, nunca foi uma escola pastoral, não tem diploma de teólogo, é um profeta mensageiro como Noé, Moisés, Elias e todos os profetas da Bíblia. Porque um profeta, ele recebe uma mensagem que vem do céu, por meio de um anjo celestial. Um profeta não precisa de teologia ou de fazer cursos nas escolas pastorais. Ok. Já chegou aqui uma pergunta do Judas, né? Eu vou colocar aí na tela. A pergunta é a seguinte: onde Jesus disse que enviaria um africano que seria o salvador do mundo? Seria então o segundo ele seria então o segundo salvador? Seria isso? Fique à vontade. Certo. Aí há duas perguntas. Vou responder a primeira concernente ao profeta ser africano. Nós sabemos que existe 4 raças na Terra. Existem os amarelos na Ásia, os brancos na Europa, os vermelhos na América e os negros na África. E Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. E Jesus disse, penso que em Mateus capítulo 24, versículo 27, que o relâmpago sairia do Oriente, que é Israel, que é a Ásia, e se mostraria ao Ocidente, que é o Oeste, que é a América. Isso trata-se da trajetória do Evangelho. E Deus tendo levantado profetas em Israel, que é o Leste, que é o Oriente, né? Depois de Deus ter levantado profetas na Ásia, entre eles os apóstolos Jesus Cristo e Paulo, ele levanta profetas na Europa. E Deus ficou um tempo visitando os brancos na Europa. E dentre esses profetas enviados aos brancos na Europa, estava, por exemplo, Antípas, Policarpio, estava Irineu de Lyon, estava Martinho de Touros, Columba, John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, John Wycliffe, Ulrich Zwingli, Calvino e tantos outros profetas, né? Entre eles também estava John Wesley na Inglaterra. Então Deus começa o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, não esse cristianismo que se vê nessas igrejas, mas o verdadeiro cristianismo que começou com Jesus e os seus apóstolos em Israel, e ali é Deus visitando os amarelos na Ásia. E você vê que o relâmpago de Mateus 27, versículo 24, trata-se também do sol, porque o evangelho fez a mesma trajetória do sol. E ao amanhecer, às 6 horas, você vê que o nascer do sol é amarelo. E os asiáticos, como os judeus, os chineses, os japoneses, os coreanos, têm a cor de sua pele amarela. Isso significava que o nascer do sol era Deus tratando com os judeus, com a Ásia. Depois o sol se levanta, ele vem para o meio-dia, para o meio do céu. E ao meio-dia o sol se torna branco. O que isso significa? Significa que Deus estava tratando com os brancos na Europa, com todos esses profetas que eu citei e outros que estão na história. Depois o sol se declina para se pôr no oeste, e o oeste é a América. E Deus visitou a América por meio de um homem chamado William Marion Branham, para visitar os vermelhos. E William Branham mostrou que ele tinha sangue de índio por meio de sua avó, da tribo Cherokee. E os primeiros habitantes da América, nós sabemos que foi os índios, e os índios têm a cor de sua pele avermelhada. Então, se Deus visitou a Ásia, por meio de Jesus e seus apóstolos, que é o nascer do sol, os de pele branca, os de pele amarela, se Deus visitou os brancos na Europa, e Deus visitou os vermelhos na América do Norte, agora faltava uma raça para Deus visitar. E agora Deus está a visitar os negros, para cumprir a Mateus 25:6, que diz que à meia-noite ouviu-se um clamor. Então veja, o nascer do sol
o sol amarelo é o tratamento, quando Deus tratava com os amarelos na Ásia, depois o sol meio-dia, o sol branco, os brancos na Europa. Ao entardecer, às 6 horas da tarde, o sol está vermelho, é os vermelhos da América, mas após o pôr do sol, vem a noite negra. Então, trata-se, fala-se da pele, da cor da pele negra, que é os negros. Não é à toa que a humanidade viu Barack Obama na Casa Branca. Não é à toa que a humanidade viu Nelson Mandela governando a África do Sul, onde há uma grande parte da população, 20% da população lá da África do Sul são de brancos. Foi em 1993, quando Nelson Mandela, depois de ter ficado 27 anos presos porque pregou contra o apartheid, ele aperta a mão de Frederic de Klerk e eles ambos ganham o Prêmio Nobel da Paz. Isso não é por acaso. Nelson Mandela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 93 junto com Frederic de Klerk. Depois você viu Kofi Annan, um negro africano no comando da ONU. Depois você viu o Barack Obama, o homem mais poderoso da Terra, até outro dia chamava-se Barack Obama, um queniano. Então, estas coisas não é por acaso. Um Deus que não faz acepção de pessoas deveria cumprir esta profecia de Mateus 25:6 com os negros. O que eu estou dizendo é, hoje é o tempo dos negros. E o que você vê na política é o que Deus está fazendo no espiritual. Enquanto os negros estão em uma ascensão, ou seja, os negros estão no topo de todas as elites globais, e você vê aí o Tedros Adhanom no comando da Organização Mundial da Saúde. Então você vê que Deus não faz acepção de pessoas, e hoje Deus pegou a menor raça da terra, que é os negros, o menor homem, que é Cacô Filipe, e fez dele o profeta para todos os habitantes da terra. Então hoje falar de escravidão é falar de história. Falar de segregação racial na América é falar de história. Falar de apartheid na África do Sul é falar de história. Todas estas coisas estão passadas e Deus levantou o primeiro profeta negro, porque na Bíblia não há nenhum profeta negro. Os livros antes da Bíblia, não havia nenhum profeta negro. E todos os profetas de Jesus, até Cacô Filipe, não houve nenhum profeta negro. É a primeira vez na história da humanidade que Deus levanta um profeta mensageiro para ser o profeta de todos os habitantes da terra. Concluindo o que eu estou dizendo, é que o profeta Cacô Filipe veio cumprir Mateus 25:6. À meia-noite, aí trata-se da África, por causa da pele negra, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhes ao seu encontro. O clamor da meia-noite é a mensagem do profeta Cacô Filipe, e Deus tinha que cumprir isso por meio de um negro africano. Ok, nós temos uma outra pergunta já relacionada a essa sequência que você colocou, né? Que é a do Jurandir. Eu vou colocar aí na tela. Jurandir Rosa. Ele diz o seguinte: essa analogia com a visão cabalista do Sol, ou seja, é um encriptojudaísmo, está registrado onde na Bíblia? Antes de responder essa questão, gostaria de responder a segunda pergunta anterior, que ele pergunta se Cacô Filipe é um segundo Salvador, né? É isso, penso que essa é a pergunta. Cacô Filipe não é um segundo Salvador, um terceiro Salvador, um quarto Salvador. Acontece que cada profeta mensageiro é a salvação de Deus no seu tempo. Noé não era um segundo Salvador depois de Enoque, mas ele era a salvação no seu tempo. O Moisés era a salvação no seu tempo. O Elias era a salvação de Deus no seu tempo. De acordo com o que Jesus disse no seu tempo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus de Nazaré era a salvação de Deus no seu tempo. E logo depois de Jesus, para as nações, levanta-se um outro homem chamado Paulo. E é dito em Atos 13:47, que Paulo foi estabelecido para ser a luz do mundo e a salvação de Deus até as extremidades da terra. Você vê que em Atos 13:47, não diz que a salvação de Deus na terra era Jesus, porque Jesus não estava mais lá. Jesus já tinha saído de cena, já tinha retornado à sua posição de Pai, à sua posição de Espírito. Agora a salvação de Deus até as extremidades da terra. Não era mais em Israel, não era só em Roma, não era só na Grécia, não era só lá na galáxia, mas era até as extremidades da terra. A salvação tinha um nome, e o nome era Paulo. Atos 13:47. Em 1520, a salvação de Deus na terra chamava-se
Martinho Lutero. E assim como Moisés sozinho derrubou o Egito, destruiu o Egito, é assim que Martinho Lutero sozinho derrubou o catolicismo em 1520, dizendo que o Papa Leão X era um demônio e que os seus cardeais, arcebispos, bispos e padres eram morcegos e piolhos. Então Lutero é o segundo anjo de Apocalipse 14, versículo 8, assim como aquele que aparece em Apocalipse 18, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de todos os espíritos imundos. Agora, o que eu estou dizendo é, Cacó Filipe não é um segundo salvador, ele é o salvador para o nosso tempo, ele é a salvação para o nosso tempo, porque antes de Cacó Filipe, havia um profeta na terra, chamado William Marion Branham, e o William Branham era a salvação de Deus no seu tempo. Após Cacó Filipe, o Deus dos espíritos dos profetas, que é Jesus Cristo, de acordo com o que ele prometeu enviar profetas em Mateus capítulo 23, versículo 34 ao 35, e de acordo com Lucas 11, 49, quando ele diz: eis que envio-vos profetas. Este mesmo Deus, que é o Deus vivo, enviou-nos Cacó Filipe, e após Cacó Filipe, ele enviará um outro profeta, e depois um outro profeta, e depois um outro profeta, até o fim do mundo. Enquanto houver pessoas sobre a terra, Deus enviará profetas para a terra, porque este é o compromisso de Deus, de acordo com Amós 3,7 e Apocalipse 10,7, que diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Quanto à pergunta do senhor Jurandir, onde é que isso está na Bíblia? A Bíblia é um livro cheio de enigmas, ele é cheio de parábolas, ele é cheio de mistérios, e a Bíblia é como um livro selado. E os teólogos pegam passagem da Bíblia e interpretam de uma forma. Uma outra escola pastoral pega a mesma passagem e interpreta de outra forma. E hoje nós temos na Terra milhares de igrejas, e cada igreja tem a sua própria teologia, que é a compreensão das coisas que está escrito na Bíblia. Você vai para uma igreja universal, você vai para uma igreja Assembleia dos Deuses, você vai para uma igreja Congregação Cristã, você vai para uma igreja Adventista ou Testemunho de Jeová, todas elas são igrejas evangélicas, mas todas elas têm a sua própria teologia. Você vai para uma igreja batista, tem uma teologia. Você vai para uma outra igreja batista, outra teologia. Você vai para uma igreja presbiteriana, ou para uma igreja luterana, para uma igreja metodista, cada igreja tem a sua teologia. Por quê? Porque os homens estão colocando o fermento de qual Jesus falou, o fermento dos fariseus, que são as suas interpretações para o que a Bíblia diz. E Amós 3,7 e Apocalipse 10,7 diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se Deus não enviar um profeta para desvendar e explicar as coisas da Bíblia, nenhum homem na terra é capaz de entender aquilo que está escondido. Os teólogos entendem alguma coisa, aquilo que está claro, aquilo que já foi explicado. Mas quando trata-se dos textos que estão escondidos, quando trata-se das profecias e dos mistérios de Deus, Deus os escondeu para ser revelados no tempo marcado por meio do seu servo profeta. E quando Jesus estava na terra, Jesus disse: ó Pai, graças eu te dou, porque tu escondeu estas coisas dos sábios e dos entendidos para revelar aos pequeninos. Veja que a palavra de Deus, os mistérios de Deus, os segredos de Deus não são revelados aos sacerdotes nas escolas pastorais. O Anás e o Caifás não sabiam nada sobre a palavra de Deus. Os fariseus, os saduceus, helenistas, herodianos e essênios do tempo de Jesus não sabiam nada da palavra de Deus. Lá estava o Messias esperado por eles. Todas as profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo em um homem chamado Jesus. E Jesus dava todos os sinais de que ele era o Messias, mas eles eram incapazes de entender aquilo. Por quê? Porque cada sinagoga em Israel, a sinagoga dos fariseus, dos saduceus, dos helenistas, herodianos e essênios, havia cada uma dada a sua interpretação concernente às profecias para o Messias. E quando o Messias chegou, eles não sabiam que era daquela forma. Eles esperavam que aconteceria de uma outra forma. Quando o seu Jurandir pergunta onde é que isso está na Bíblia, eu citei sobre a tipologia do sol, a tipologia do Evangelho. É Mateus capítulo 24, versículo 27. Jesus diz: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Você pode encontrar essa mesma coisa em Marcos 13:35, onde fala de 4 tempos proféticos: o tempo da tarde, o tempo da meia-noite, o tempo do cantar do galo e o tempo da manhã. Claro, eu sei que isso já é uma coisa que está dentro da era de Laodiceia, a 7ª era da Igreja das Nações.
Agora eu quero resumir dizendo ao Sr. Jurandir, a revelação de Deus dado a revelação de Deus dado à nossa geração está contida no livro do profeta Cacau Filipe. E Cacau Filipe é o portador da revelação de Deus para o nosso tempo, assim como Jesus era o portador da revelação no seu tempo, Paulo era o portador da revelação no seu tempo, Lutero era o portador da revelação no seu tempo, e cada profeta mensageiro, ele é o legislador da palavra, ele é o porta-voz de Deus no seu tempo, e ele é o único que tem a revelação. Tudo que você vai ver fora de um profeta mensageiro são apenas fermento de qual falou Jesus quando ele esteve na Terra no ano 33. Muito bem, muito bem. É muito interessante da forma que foi colocada. Então, o Cacau Filipe, como profeta, ele compreendeu exatamente e é capacitado para explicar tudo da Bíblia, né? Que ele recebeu esse privilégio. Então, vamos lá, né? No entendimento, então, diretamente da Bíblia, né? Tem as profecias de Daniel. A profecia de Daniel diz que a ordem, né, dada para Artaxerxes, dada para Esdras, para ele reconstruir Jerusalém, foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes, né? Saiu o decreto. Eu gostaria de saber qual é o ano que isso aconteceu, segundo Cacau Filipe. Você poderia nos dizer? O profeta Cacau Filipe não diz nada sobre isso. Ok. Aplicativo Profeta Cacau Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o profeta Cacau Filipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacau Filipe Oficial é para você.